engenharia e já estou reformado. Então, quero dar uma boa tarde especial aos meus dois companheiros e com uma grata satisfação eu estou desenvolvendo mais a miúde o meu sacerdócio desde que eu fui para a reserva. E conquistei esse título esse ano. Eu cheguei a semana passada de Porto Alegre e, curiosamente, eu fui ao encontro de uma coisa que eu sempre procurei dentro da nossa religião. Eu sou candomblecista. Eu fui kardecista 20 anos, 20 e poucos anos, e o restante de lá para cá candomblecista. Eu estou com 66. Então, eu sempre questionei, desde que me incluí dentro da religião do candomblé, questionei por que o nosso povo não tem um conselho. Eu vi tantos falarem aqui do conselho, porque eu fui submetido ao conselho tal, e nós não temos um conselho. Eu sou do Queto, descendente do Engenho Velho, e é uma raiz muito fechada. O Queto é fechado. De lá tem o Gantuá e tem o Apofonjá. E tem a Casa Branca, da onde eu descendo. Então, eu venho observando essas práticas que foram comentadas aqui com relação à propaganda em jornal. Claro que eu reprovo isso. Despacho em plena cidade. Eu acho que existe uma lei de limpeza pública, né? Então, antigamente as coisas eram feitas de uma forma. Hoje em dia tem que ser feita diferente. Nós temos que nos adaptar. As religiões que vencem, elas se adaptam. Então eu venho de uma situação em que era um desejo meu pessoal, que a nossa religião tivesse um conselho. E encontrei lá no Rio Grande do Sul, infelizmente não aqui no Rio de Janeiro, porque aqui eu fui nomeado para 2 conselhos, eu não me lembro nem mais o nome. Eu fiz uma reunião, participei de uma reunião e nunca mais. Aqueles conselhos, a pessoa vai com a nossa cara e, você agora é do conselho. Então, infelizmente, essas coisas não funcionam. Eu me surpreendi quando eu fui eleito para o Oscar Africanista através da rede Facebook. Me surpreendi. Inclusive, Ivani também está lá na rede. A gente, de vez em quando eu mando algumas coisas lá para ele. Então, a rede do Facebook, esse Conselho Africano Sul, ele teve uma votação de indicações de pessoas para mais de 3 milhões. E cada um teve de 30 a 40 mil votos. Eu fui um dos que consegui, dos que foram indicados do Rio de Janeiro, eu fui um dos que consegui maior votação aqui do Rio de Janeiro. Então veja bem, por que isso? Lá o conselho, eu observei que são de pessoas sérias. O presidente do conselho, ele é juiz, doutor, juiz, e está na reserva. Está na reserva não, está reformado. Reformado não, aposentado. Então está aposentado. E ele está fazendo um trabalho grandioso. A sociedade lá, africanista, tem mais de 60 mil pessoas filiadas. Eu sou um dos que me filiei também. Então, o meu sonho é exatamente isso. É que o nosso candomblé, a nossa Umbanda, se organize, como a gente sempre fala em união, todo mundo fala em união, então se organize, crie um conselho. Não é dos mais velhos, hoje em dia eu sou velho, mas não é dos mais velhos, são dos mais competentes.
E competência a gente adquire estudando. Eu costumo dizer, e nos meus 2 livros que eu tenho escrito, o primeiro do IFA, em 400 páginas, e o segundo, Candomblé e Umbanda, As Diferenças, são 160 páginas, eu digo lá que o que liberta as pessoas é o conhecimento. Não é nenhuma entidade, não é nenhum santo, nada. É o conhecimento. Porque você conhecendo, você tem a oportunidade de debater as suas ideias. E a verdade está sempre dentro de você. Você que amealha as suas verdades ao longo da vida e pode trazer a oportunidade de você vencer. Eu parabenizo aqui a fala da professora Estela, né? Da professora Rosiane, do professor Hélio, exatamente veio de encontro àquilo que eu ia falar. Quer dizer, foi como se fosse um preâmbulo da minha reivindicação. Claro que tem que existir, e concordo plenamente com o conselho que a professora Rosiane falou, tem que existir um conselho que que controle esses outros conselhos, para que as nossas religiões a gente possa se entender. Nós temos fatos históricos, se fala muito em fundamentalismo, né? E que os neopentecostais estão a fim de criar guerra santa. Isso nós já sabemos que isso é histórico. O judeu foi escravo, foi escravizado. Depois que ele conseguiu o seu poder, através dos romanos, ele passou a escravizar os cristãos. E parece que a gente herdou alguma coisa disso aqui. Nós temos que nos entender. Aqui não é a Palestina, aqui não é Israel, a quem eu prezo muito e respeito quem seja, mas nós temos um país que é um país que ama as pessoas, ou pelo menos deveria. Nós somos irmãos. Por que vamos brigar por causa de religião, né? Então, estamos vendo, aqui a Igreja Católica ficou bastante tempo sendo a ditadora das palavras, a dona da palavra. Depois, quando ela saiu e passou-se a abrir o espaço para as demais religiões, na qual elas se perderam, então passou-se cada um a querer ter o seu direito. É justo que os ateus tenham a sua palavra, que nós candomblecistas também, que os umbandistas, que os muçulmanos, os judeus, né? Os protestantes em geral tenham o seu direito de palavra, mas não querer subjugar as outras pessoas. Nós ainda estamos engateando, no meu entender, com relação a Estado laico, como falaram aqui com muita propriedade. Nós temos que aprender primeiro a saber o que é o Estado laico, para depois a gente conseguir vencer todas essas dificuldades. Era isso que eu tinha a dizer. A minha mensagem que eu trago lá do África Unisul é exatamente isso, nós podermos conseguir reunir lá no Sul, os 4 estados, inclusive São Paulo. Essa África Unisul, para quem não sabe, ela tem representante em toda a América do Sul e também em alguns países, Portugal, Espanha, na África. Então, é um movimento grande, que eu tenho fé em Olorum, nosso Pai Todo-Poderoso, que nós vamos chegar lá. Nós candomblecistas, umbandistas, nós vamos chegar lá, eu tenho fé. Porque
só nós não conseguirmos nos organizar, é impossível. Tá certo? Então, é quebrar aquelas vaidades, aqueles orgulhos que todos nós temos e regaçar a manga e trabalhar. É só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Vamos dar um andamento em ritmo frenético aqui para que a gente não saia à noite. Nilza Lima, Centro de Estudos de Divulgação da Cultura Grega. Passeio. Marco